Vamos para o nosso próximo assunto. A atual primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, dá sinais de que pretende seguir no caminho da política. De acordo com o portal Metrópolis, Michele irá presidir o PL Mulher, a ala do partido ao qual Jair Bolsonaro faz parte. Além disso, hoje ela usou as redes sociais para criticar os parlamentares que votaram a favor da PEC do estouro. Triste e decepcionante, escreveu Michele. Em outra publicação, ela divulgou os nomes dos parlamentares que votaram a favor da PEC. Joel, nós assistimos o papel importante que a Michele Bolsonaro teve na campanha do Jair Bolsonaro, suavizando a imagem dele. Ela tem carisma, ela tem um público importante entre os evangélicos. Quando Damares Alves foi diplomada recentemente, senadora, ela disse que aquele diploma também pertencia a Michele Bolsonaro. Ela tem potencial para deixar o bolsonarismo aceso? Eu acho que ela tem potencial, sim. A Michele Bolsonaro, ela traz muito uma autenticidade, uma fé, a força de um espírito evangélico, cristão, um olhar para o próximo, muitas vezes. Claro, sou crítico a muitas das coisas que ela defende ou defendeu, mas, enfim, acho que ela traz um olhar sincero e um olhar que vem do coração, muitas vezes, e que é muito importante. Agora, o que eu acho também que ela precisará fazer, se ela quiser entrar a sério, ela vai ter que descobrir qual é a voz dela. Ela não vai poder ser só sempre a mulher do Bolsonaro. Ela tem que dizer o que ela defende. Será que ela não tem discordâncias? Será que ela gosta desse discurso de violência, de golpe, de arma para todo lado, de tudo? Será que isso também é ela? Ou será que ela tem outros valores e outras coisas que ela gostaria de trazer para a arena pública e, quem sabe, daí sim marcar a sua própria identidade? Não só, ela pode continuar também sendo apenas uma auxiliar que ajuda o Bolsonaro aí com um certo público. Mas eu acho que ela fica daí muito aquém do que ela poderia ser se ela estiver pensando em termos políticos aí, né? Felipe, ela também foi muito criticada, né? Porque ela trouxe o debate político num momento da campanha muito para o tema religioso. Eu me lembro que ela dizia... precisamos exorcizar aqui o Planalto, o demônio esteve no Planalto, como se fosse um embate entre Deus e o demônio. O que você acha dessa possível entrada dela na arena política? Acho que ela entra exatamente por esse lado que você está mencionando e acho que isso é muito pernicioso. O que ela faz é a mistura de religião e política, que é o mesmo que a Damares faz, ou que o pastor Marcos Feliciano faz, e que é tão propagado nas igrejas evangélicas neopentecostais. Isso é muito perigoso. O Estado é laico e a gente está o tempo inteiro aqui discutindo política e religião misturadas. E acho que a Michele Bolsonaro ela entra exatamente com essa seara. Basta ver ontem a imagem dela ajoelhada, rezando com os patriotas de pneu ali na frente do Alvorada. Isso é uma seara que não deveria ser confundida, Raquel, mas infelizmente não é de agora. Dá para a gente perceber que já tem algumas décadas que a bancada evangélica vem se fortalecendo muito no Congresso Nacional, à base de fiéis que acabaram criando sua identidade em comunidades evangélicas. Porque, repare, é óbvio também que essa ascensão da religião na política se deve muito à ausência do Estado em alguns setores mais carentes. Porque quando um sujeito procura uma entidade religiosa, não é só a religião que está em jogo, é também o sentimento de pertencimento, a identidade. Imagina aquele garçom que é chamado de psil, que não tem uma identidade no lugar, que ninguém conhece seus problemas, não sabe nem seu nome, e vai ali, o pastor sabe o nome dele, da esposa, o problema dele, dos filhos, e ali ele ganha uma identidade. É um problema no âmbito sociológico muito maior do que aquilo que a gente está, da forma como a gente está tratando. E às vezes a gente trata só superficialmente. Mas no momento em que determinadas figuras públicas se aproveitam dessa fragilidade e misturam religião e política, isso não contribui para a sociedade brasileira. Pelo contrário, eu acho que isso dificulta muito a nossa ascensão como sociedade, dificulta muito as nossas discussões reais. E como a Michele Bolsonaro vai entrar nesse nicho, que é o mesmo nicho da Damares, que vem entidades espirituais numa goiabeira, por exemplo, e faz disso uma pauta política, ver Jesus na goiabeira é sua pauta política, isso torna o debate muito pobre, isso torna o debate enviesado para o campo religioso, e isso me preocupa muito.
Hélio, o Felipe está fazendo essa distinção entre a religião e a política, porque, afinal, o Estado é laico, mas será que a Michelle fala com um público que os políticos acabam esquecendo? Olha, o Estado é laico. O Estado brasileiro não pode ser contaminado com regras a favor ou contra determinada religião. Eu acho que isso não está em risco. O que existe é um debate público sobre temas. E o tema, o nicho da Michelle, me parece valores cristãos, mas valores. Ela está defendendo valores que foram, durante muito tempo no Brasil, vieram diminuindo de importância e são estigmatizados. Hoje tem uma opção de gente que é contra a religião cristã, porque sei lá o quê, e estigmatizam quem defende os valores cristãos. Eu acho que cabe espaço na sociedade para esse debate. Não é uma mistura de religião e política, é uma discussão de ideias que envolvem valores, assim como a esquerda, que tem os marxistas, que tem a religião marxista, que acreditam naquela coisa toda que está lá no Capital. Isso é entendido também, na minha opinião, como algo que nunca funcionou em lugar nenhum, dogma absoluto, incontestável, que tem a mesma característica de uma religião tradicional. Então, eu acho que existe espaço na sociedade para discussão de dogmas. Eu não sou dogmático, mas que se permita uma ampla discussão. E se a Michelle procura esse nicho entre as pessoas que advogam valores parecidos com o dela, eu acho que é perfeitamente legítimo. Joel, a Michelle defende valores cristãos, ou ela apela? Olha, acho que a gente ainda vai descobrir isso daqui para frente ao ver a conduta dela. Eu queria levantar um ponto, assim, Felipe. Você traz alguns aspectos que eu acho que são mesmo muito negativos da chamada bancada evangélica, da bancada da Bíblia. Eu acho que muitas vezes trazem ideia só de são contra sexo, contra homossexuais, fica um verdadeiro pânico quando o tema é aborto é discutido. E, de fato, acho que quando se resume a isso, acaba sendo pernicioso para as liberdades individuais e para a sociedade brasileira. Mas isso não é tudo que a religião e a espiritualidade significam ou precisam significar na esfera pública. A gente tem diversas pessoas também movidas pela sua fé cristã, ou outras fés também, buscando o cuidado ao próximo, buscando uma sociedade na qual os mais vulneráveis não sejam esquecidos, pelo contrário, sejam acolhidos, buscando dar ouvido e dar valor a cada pessoa. Isso eu acho muito positivo, e são valores espirituais que vêm. Então, sinceramente, eu olho para a bancada evangélica tal como ela se constitui hoje, eu vejo o mais profundo obscurantismo e a sede de poder mais descarada e inescrupulosa. Acho terrível. Mas eu olho para a realidade do que foi e do que é o cristianismo, em grande parte, em muitas sociedades, em muitas igrejas, em muitos pastores ou padres ou lideranças comprometidas. E eu vejo que a religião, ela pode ter, sim, influências muito positivas numa sociedade cujo Estado, mesmo assim, permanece laico. Porque não vai ser só o cristianismo, não vai ser só os evangélicos, vai ter os católicos, vai ter os judeus, vai ter as religiões afro, todas as religiões são chamadas, pessoas de todas as religiões são chamadas, sim, a fazer a sua contribuição, que parte da sua espiritualidade para o espaço público brasileiro. Isso eu gostaria de ver mais. Se a Michelle fosse alguém com essa postura, eu serei o primeiro a elogiar. Se ela quiser só ficar reprimindo, botando... sei lá, contra relações sexuais, contra camisinha, contra aborto, contra casamento homossexual, daí sinto muito, eu vou achar um grande retrocesso. Felipe me pediu a palavra. Não, nós estamos de acordo, Joel, a gente está plenamente de acordo, né? Eu acho que a defesa de valores e tudo mais é estritamente legítimo. O que não pode acontecer é o uso do púlpito para fins políticos, e é isso que vem acontecendo. Pastores usam o púlpito para pedir voto. Candidatos usam o púlpito em diversas religiões para pedir voto. Eu sou cristão, mas eu não quero ir a um determinado culto religioso e que aquele líder religioso que está ali no púlpito peça votos para alguém. Eu quero que dê um conforto espiritual, que fale sobre a religião, mas não que use aquilo como palanque. E é isso que a gente vê acontecendo. E sobre as pautas retrógradas, acho que a Michelle já deu prova disso. Já deu prova que ela vai defender realmente essas pautas retrógradas que você mencionou. E pior, eu digo que é misturar. Eu mesmo citei o exemplo do garçom como uma questão de visibilidade, de sociabilidade, exatamente no mesmo campo semântico que você mencionou com relação a ajudar o próximo, com relação a ter na religião essa missão. Mas não é o que vem acontecendo e não é o que a gente vê
com setores da bancada evangélica, com os líderes da bancada evangélica que a gente vê no Congresso Nacional. Acho que a gente está assistindo muito mais à usurpação da fé, a um projeto de poder muito ambicioso e, pior, ao uso do púlpito para fins políticos. Isso é que me parece bastante pernicioso. E não em si a defesa de valores cristãos, que devem ser e podem ser defendidos fora do púlpito e sem se aproveitar do púlpito para isso.